Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo. Breve Ele voltará. Jesus, 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 invocamos o Teu santo nome, Jesus. E eu peço a Ti, Pai, nesse momento, libera da Tua bênção, Senhor, para que essa casa seja uma casa bendita. Eu profetizo casa bendita, vida bendita, casamento bendito, filhos benditos, empresa bendita, negócios, projetos e sonhos benditos, em o nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor tome conta da tua vida, que a bênção do Senhor, ela enche a tua vida e cada parte da tua vida seja cheio dessa bênção divina, dessa presença de Deus, desse favor que vem do alto, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, se Tu abençoares, o inimigo não tem poder para amaldiçoar. Por isso nós pedimos a Tua bênção, Senhor, a bênção do Senhor. Invocamos a santa presença do nosso Deus sobre nós e sobre nossa família. Afasta de nós, Pai, todo ataque espiritual, todo tipo, Senhor, de perseguição do inimigo, de lá Satanás, do aquilo que se move, lançando pensamentos contra a mente, contra a família, tentando trazer discórdia, tentando trazer brigas. Senhor, em nome de Jesus, que toda seta maligna seja quebrada agora. Nós quebramos espiritualmente toda influência do mal e declaramos: essa casa está protegida, essa família está protegida e o mal não tem poder sobre esta vida, o mal não tem poder sobre essa casa. Libera do Teu favor, Jesus, libera do Teu favor sobre essa vida, libera do Teu favor sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Pai. E eu declaro, Pai, as 5 declarações deste domingo sobre essa vida. Eu declaro que esta mente, emoções e decisões estarão debaixo da Tua paz. Toda ansiedade, confusão, perturbação cedem lugar ao governo de Cristo agora nessa vida. Também declaro, Senhor, que a prosperidade de Deus está alcançando a vida espiritual, familiar, profissional e financeira, e que essa pessoa viverá o equilíbrio e a abundância que só vem do Senhor. Declaro também que o favor de Deus repousa sobre essa casa. As portas certas se abrirão, as conexões certas surgirão e a obra das mãos desta casa, desta pessoa será estabelecida. Profetizo também a paz sobre essa família, sobre o lar e sobre seus relacionamentos. Toda divisão, contenda e perturbação darão lugar à harmonia e à presença santa do nosso Deus. E declaro que esta será uma estação de provisão, de crescimento e de grandes testemunhos. Que Deus abrirá caminhos onde não existem caminhos e suprirá todas as necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Também declaro que a Tua paz, que excede todo entendimento, e a Tua prosperidade, que alcança todas as áreas dessa vida, e que o Teu favor acompanhe, que a Tua mão sustente, que os Teus propósitos se cumpram nessa vida, em o nome de Jesus Cristo. E também agora, Pai, declaro o Salmo 91, e enquanto eu declarar esse Salmo 91, coloca uma cerca, Jesus, ao redor dessa família. Guarda a entrada e guarda a saída deles, em todo o tempo, em nome de Jesus eu peço a Ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Libero essa palavra sobre a tua vida. Libero esse Salmo 91 e que cercas de proteção de Deus estejam guardando a tua vida. Cercas de proteção de Deus estejam guardando a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tem uma pessoa, o Senhor me disse, Túlio, Deus está visitando você. Deus está visitando a empresa da tua família. O Senhor me mostrou um negócio de madeira. Deus está visitando essa empresa. Deus está visitando esta casa com provisão, com milagre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pega aí essa palavra, porque é uma palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tem uma mulher que está me ouvindo, e essa mulher, ela está com alguém próximo dela, muito doente, precisando de um milagre, de uma intervenção. Essa mulher está me ouvindo agora, e ela chorou muito na noite anterior, pedindo pela vida desse filho. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vê as tuas lágrimas, Deus vê o teu coração. Não desista, não desista, porque o Senhor é aquele que nos pega pela mão, que nos ajuda a atravessar os vales e os momentos difíceis. Você não está sozinha, Deus está com você e você vai atravessar. E eu quero liberar uma palavra hoje. Deus toca com cura a vida do teu filho. Tuas lágrimas, elas foram sementes para o seu milagre, em nome de Jesus. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Há uma mulher também que está me ouvindo, que está sempre dizendo que as suas orações não têm resposta, que ela não sabe o que ela está fazendo aqui. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando na sua vida. E se você for paciente e continuar orando, você vai ver as coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, há uma pessoa que está aqui me ouvindo e que o passado tem atormentado. O passado tem atormentado muito. E sabe, o inimigo tenta semear coisas na sua mente quanto ao seu passado. Hoje está se quebrando isso na tua vida, em nome de Jesus. Hoje se quebra na tua vida essa amarra espiritual do passado. O inimigo está sempre tentando renovar esse sentimento dentro de você. Hoje Deus quebra isso, em nome de Jesus. Amém? Há uma pessoa de sobrenome Benetton que está me ouvindo aí. Deus está visitando você. Deus está visitando você e está visitando a tua casa. O Deus que não desampara está agindo aí. Você de sobrenome Benetton, o Senhor está operando um milagre. E um milagre que está nascendo aí em nome de Jesus. E o Senhor me fala, é tempo de projeto novo que está nascendo aí na tua casa. Projeto novo, aonde nesse projeto vai trazer muita alegria para toda a casa, em nome de Jesus. E Deus está confirmando uma palavra que já te deu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa de sobrenome Toledo que está me ouvindo aí,
Deus coloca a mão sobre as tuas mãos, Deus está ungindo as tuas mãos para multiplicar, Deus está ungindo as tuas mãos para você romper. E a data de 15 de setembro é familiar para você. Você de sobrenome Toledo, a data de 15 de setembro é familiar a você. Receba essa palavra como palavra profética. Deus está colocando a mão. É como se eu visse duas grandes mãos sendo colocadas sobre as tuas mãos. Deus está abençoando o teu trabalho, o trabalho da tua casa. O Senhor está liberando algo sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu, que está no Evangelho de João, capítulo 2. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, certo? Que deixa a sua curtida nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o seu like, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Tem uma mulher chamada Neide, ela é de Angola, e Deus está te visitando, Neide. Deus está te visitando, Deus está tirando tudo aquilo que perturbava, tudo aquilo que incomodava a tua casa, a tua família, está sendo quebrado agora em nome de Jesus. E você que está aqui nessa oração, compartilhe essa oração agora. Mande aí para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas, em nome de Jesus. Pega o link da oração, pega esse link da oração e compartilhe, porque Deus está operando, Deus está liberando coisas aí sobre a vida de famílias, sobre lugares, sobre a vida de pessoas que hoje estavam aguardando uma resposta de Deus. Você vai ser usado por Deus. Pega aí essa oração e manda para a família, manda para amigos, manda para pessoas próximas aí de você. Me ajude a compartilhar essa oração. Deus está fazendo uma coisa grande aqui. Deus está fazendo uma coisa grande hoje aqui. Você vai ser uma resposta de Deus para alguém. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Gabi, deixa Deus te usar. Chamam você assim, Gabi. Deixa Deus te usar, Gabi. Manda aí para os teus amigos, para os teus familiares, porque Deus está fazendo uma coisa grande aí, em nome de Jesus. Hoje a palavra está no Evangelho de João, capítulo 2. Ontem à noite, o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, João capítulo 2, e que diz assim: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados, preste atenção, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Esse milagre que Jesus fez aqui foi algo incrível. Amém? Mas eu quero que você entenda o que de fato aconteceu aqui. E isso, sabe, para mim é a chave. É a chave para viver um milagre, é a chave para viver o extraordinário, é a chave para interromper o caos. Essa é a chave. A mãe de Jesus, quando acabou o vinho, provavelmente era uma festa da família deles, provavelmente era uma festa de algum familiar, de algum amigo, de alguma sobrinha, enfim. E a Bíblia nos diz que a mãe de Jesus disse aos serventes: façam tudo que ele vos disser. Façam tudo que ele vos disser. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Façam tudo o que ele vos disser. Eu quero que você entenda essa palavra. Fazer tudo o que Jesus disser. Pode parecer uma coisa simples, assim, de se ouvir, de caminhar por essa palavra, mas eu digo para você que é a coisa mais difícil
que a mãe de Jesus falou. Porque fazer tudo que Jesus disser, tudo, vai implicar em muitas coisas. Fazer tudo que Ele disser vai implicar em renúncias, vai implicar em mudanças significativas na sua vida, vai implicar em movimentos que nem todos próximos de você estão preparados para viver. Vai implicar muita coisa. Fazer tudo que Jesus disser, tudo que Jesus disser. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que Jesus nos dê os comandos, nós queremos que Jesus nos dê as instruções, como está escrito aqui. A Bíblia nos diz, olha só, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao messalho. E levaram. Essas eram as instruções de Jesus. Jesus disse: encham de água, agora peguem um pouco dessa água e levem ao mestre-sala. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para aqueles homens: vocês vão ter que confiar em mim, que eu fiz um milagre. E eu fico imaginando aqueles homens segurando aquele copo d'água, que agora já não era um copo d'água, agora era vinho. E eles estavam obedecendo a instrução de Jesus. Eles poderiam, ser envergonhados, eles poderiam ser de alguma maneira demitidos. Alguma coisa poderia acontecer, uma confusão poderia acontecer, talvez com aquela empresa terceirizada que estava ali servindo aquele casamento, as pessoas que estavam contratadas, mas eles seguiram exatamente o que Jesus disse, as estratégias, as direções, a ordem que Jesus deu foi exatamente cumprida. Quando nós entendemos o que a mãe de Jesus disse aqui, ela disse: façam tudo o que Ele vos disser, tudo. E esse tudo para mim é desafiador. Fazer tudo o que Jesus disse, fazer tudo o que Ele me orientou, é desafiador. Toda vez, que você receber uma instrução de Jesus, você vai ser confrontado a quebrar padrões, você vai ser confrontado a ir muitas vezes até contra a lógica humana, você vai ser confrontado a sair do comodismo, você vai ser confrontado a vencer o seu orgulho, você vai ser confrontado, a sair de um lugar de estagnação. É que nem quando Jesus subiu no barco de Pedro, sabe o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava, de alguma maneira, conduzindo Pedro a um milagre, mas as instruções não foram fáceis. Jesus disse para ele voltar para alto mar, e Jesus disse para ele lançar as redes, que já estavam limpas, que já estavam guardadas, que já estavam organizadas para uma próxima pesca. Jesus manda tirar tudo de dentro dos armários, de dentro daquele navio, dos sacos que talvez tivesse aquelas redes. Jesus mandou tirar tudo e disse: agora lancem. Sempre que Deus te der uma ordem, sempre que Deus falar com você, vai fazer você mexer com as coisas, vai fazer você mudar completamente aquilo que você está fazendo, e isso vai elevar o nível da sua fé, mas também, ao mesmo tempo que vai elevar o nível da sua fé, vai fazer você se mexer, e se mexer muitas vezes, em coisas que vão te desafiar. Há direções que Deus nos dá que vão nos desafiar. Por isso eu entendo que o que a mãe de Jesus disse aqui é a parte mais difícil do texto. Fazei tudo o que Ele vos disser, tudo o que Ele vos disser. Se Ele mandar vocês plantarem bananeira, plante bananeira. Se Ele mandar vocês cantar, vocês cantem. Se Ele mandar vocês darem 7 pulos, vocês dão 7 pulos. Ou seja, é claro que tudo que sai da boca de Deus nunca vai contra a palavra, amém? Tudo que sai da boca de Deus, tudo que vem de Jesus, nunca vai ferir um princípio, nunca vai ferir uma outra pessoa, certo? Mas são instruções
que vão te levar a um limite, que vão te levar a um desafio, que vão levar você a fazer uma coisa que não é normal, não é muitas vezes, sabe, como a maioria. Ele vai te tirar para fora da curva. É que nem João Batista. João Batista, sabe, esse profeta que realmente era alguém que fez muito barulho. João Batista fez muito barulho. Ele era alguém que estava totalmente entregue a um propósito. Ele estava totalmente entregue a um propósito. A vida dele era condicionada a fazer tudo que Deus disse para ele fazer. Sabe, a Bíblia diz que o objetivo dele não era ser o caminho, o objetivo dele era preparar o caminho. O objetivo de João Batista era preparar o caminho, certo? Então muitos queriam fazê-lo um líder talvez do povo. Muitos estavam querendo fazer de João, sabe, alguém que fosse influente, talvez um político. Estavam querendo talvez que João Batista fosse um mega empresário da época, mas o projeto de Deus não era esse. O projeto de Deus era ele preparar o caminho. E quando ele dizia que ele veio para preparar o caminho, os homens não entendiam isso, não entendiam como que João veio preparar o caminho, porque todo mundo, sabe, na sua cabeça pensa que tem que construir a sua vida. No entanto, quando você segue uma direção de Deus para a sua vida, você nem sempre pensa em construir algo para você, mas construir, sabe, algo para Deus. E quando Deus te pede para construir algo para Ele, você não vai ser compreendido, porque você está fazendo tudo quanto Ele te diz. Tudo quanto Ele te diz. Eu fico imaginando a mulher de Noé, sabe, os filhos de Noé, quando Noé começou a construir aquela grande embarcação. Você entende o que de fato estava acontecendo ali? Quando Noé estava preparando uma coisa que as pessoas nunca tinham visto, mas ele estava fazendo o que Deus disse para ele fazer. Muitas vezes quem faz o que Deus disse para fazer não vai ser compreendido pelas pessoas, porque vai ser alguém que vai sair da curva, vai sair do natural, vai sair daquilo que está já batido, aquilo que todo mundo faz. E sabe, muitas vezes a sociedade, ela quer exigir que você siga uma tradição. Muitas vezes até o meio cristão quer que você siga uma tradição. Mas quando você é dirigido por Deus, você muitas vezes vai ser usado por Deus para fazer coisas que vão, sabe, contra o que os outros pensam. É por isso que eu acredito tanto, sabe, eu acredito de todo o meu coração e não duvido nem por um minuto do que eu vou falar para vocês. Eu não duvido nem por um minuto que quando Deus te dirige a algo, quando Deus te mostra algo para você fazer, você não vai ser bem compreendido pelas pessoas. Você não vai ser bem compreendido, as pessoas vão ter dificuldade de compreender o que Deus está falando contigo. Mas o que Deus está falando contigo tem o favor dele. Então você deve seguir em frente e fazer o que Deus quer que você faça. Amém? Segura essa palavra. E se você quer realmente conhecer o poder de Deus, se você quer realmente viver um milagre, você vai ter que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Fazer tudo o que Jesus disser. Fazer tudo o que o Espírito Santo quer que você faça. Cumprir todo o propósito, todo o chamado e ser alguém que rompa, muitas vezes até com o tradicional, com aquilo que é natural, certo? Nunca ferindo nenhum princípio, nunca quebrando nenhum princípio da palavra. Eu já falei isso, mas é bom pontuar de novo aqui. Você entende o que eu estou falando? Faça tudo o que Jesus disse para você fazer, tudo. E você vai ver o milagre como Pedro viu, como Noé viu, e assim como nessa festa de casamento, os convidados viram, o mestre Sala viu, os discípulos de Jesus viram, todo mundo viu. Por quê? Porque uma palavra que saiu da boca de Jesus foi obedecida. Quando uma palavra é obedecida na totalidade, você não tem como mensurar os resultados daquilo. Você não consegue mensurar os resultados. Amém? Eu quero orar por você agora. Hoje nós vamos ter uma grande reunião, tanto presencial quanto online, e você é o nosso convidado.
O endereço da igreja que eu estarei ministrando é Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego também. E eu convido você a estar junto com a gente hoje. Vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. E eu convido você a estar com a gente hoje às 9 horas da manhã, presencial ou online. Você não vai se decepcionar. Deus está preparando algo grande aí e eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso, eu creio que há um agir e você não pode ficar de fora disso. E também esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. É um livro profético que vai ajudar você, inclusive, a obedecer às instruções que Deus tem te dado. Isso é mentalidade de alto nível, é aprender a seguir uma direção de Deus. Eu falo sobre isso no livro. Amém? Se você quiser adquirir esse livro, vá até o meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Gratidão. Vá até o nosso site, lá tem os nossos dados. Nosso ministério também mantém um programa de televisão, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, ok? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, mas eu quero fazer um pedido para cada um de vocês. Quando acabar essa oração, mande essa oração para 10 pessoas, por gentileza, que todos me ajudem com isso, certo? Eu tenho uma missão de Deus aqui, e a minha missão é levar essa palavra ao máximo de pessoas. Amanhã também, às 6 horas da manhã, nós vamos ter o lançamento de um grande evento que teremos no Pará, em Belém, certo? Pela primeira vez eu estarei indo a Belém por uma palavra, por uma direção. E se você quiser me acompanhar, amanhã às 6 da manhã você vai ter a oportunidade. Também na terça-feira nós vamos começar esse propósito aqui, ó, a oração que abre caminhos. Você pode baixar gratuitamente lá no meu site, certo? Esse pôster e imprimir aí. Serão 30 dias orando para Deus abrir caminhos. Eu creio nisso. Aqui você vai colocar seus pedidos e nós vamos apresentar por 30 dias a Deus e vamos ver o sobrenatural. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a Tua presença está aqui e que vidas estão sendo tocadas, transformadas, mudadas. Realidades estão sendo transformadas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos fazer tudo o que Jesus nos disser. De coração, não é da boca para fora, é de coração. Nós queremos realmente seguir a instrução dEle, seguir a palavra dEle, mesmo às vezes sem entender, mesmo muitas vezes, Pai, querendo fazer diferente. Nós submetemos o nosso coração a Jesus, submetemos o nosso coração à vontade perfeita de Deus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor visite esta casa com milagres, visite essa família com milagres, toca com o Teu poder nessa família, toca com o Teu poder nessa casa. Meu Pai, tira o atrapalho dessa casa, tira o atrapalho dessa família e nós declaramos em nome de Jesus uma vida bendita, uma casa bendita, um casamento bendito, negócios benditos, que a boa mão de Deus seja sobre essa pessoa agora. Senhor Jesus Cristo, toca com o Teu poder, libera do Teu favor agora sobre essa vida, toque-os com o Teu poder, Senhor Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda impossibilidade natural, impossibilidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, essa mulher que não consegue engravidar, eu oro, Senhor, para que ela e o seu marido recebam um milagre de Deus, recebam a cura, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo, que toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo, que a boa mão de Deus repouse sobre essa pessoa agora. E eu declaro, Senhor, vida bendita, casa bendita, negócios benditos no poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração, me ajude a compartilhar. Amém? Me ajude a compartilhar, seja um canal de Deus para outras pessoas. A bênção não pode parar em você, tem um agir de Deus aqui, tem um liberar do Espírito aqui. Então compartilhe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Até 9 da manhã, vou transmitir ao vivo, viu? E você vai ver o que Deus vai falar aí. Deus te abençoe e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagramos a Ti, Senhor,
o dia de hoje. Para que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, de milagres, de favor de Deus e de respostas do altar. Entregamos no altar de Deus a nossa vida, entregamos no altar de Deus o nosso futuro, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa saúde e tudo mais que temos, Pai. É teu, pertence a Ti, e nós oramos para que o Senhor traga respostas daquilo que nós estamos orando. Tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Doce e amado Espírito Santo, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração, que está começando a sua semana, debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção e debaixo da presença do doce e amado Espírito Santo. Senhor Deus, toca naquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Pessoas que estão em tratamento, que sejam restauradas completamente. Nós dizemos a todo câncer, nós dizemos a toda alergia, a toda inflamação, infecções, dores, rendam-se ao poderoso nome e à autoridade de Jesus Cristo. Sim, é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos saúde. Senhor, também eu oro para que toda pessoa que estiver amarrada espiritualmente, toda pessoa, Pai, que estiver presa em cativeiros espirituais, que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus. Cancelamos palavras malditas, cancelamos inveja, cancelamos pragas, cancelamos maldições, cancelamos toda obra de contrariedade a essa pessoa no trabalho, na família, no caminho dela, e declaramos vida, a vida vitoriosa, declaramos paz sobre ela, declaramos a alegria do Espírito Santo tocando na vida dela, e oramos também pela salvação de todos da casa dela. Oramos para que dentro dessa casa haja um avivamento. Oramos para que dentro dessa casa o Senhor toque, o Senhor abençoe. Meu Pai, nós oramos para que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, fortaleça aqueles que estão desanimados, aqueles que pararam no caminho. Senhor, libera da tua unção sobre a vida deles, capacita eles, derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida deles. Senhor Jesus Cristo, toque-os agora, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor, Senhor. E nós oramos, Pai, para que no dia de hoje, portas de oportunidade, portas de milagres, respostas de Deus cheguem no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. És bem-vindo, Espírito Santo, aqui. Consagramos tudo a Ti, entregamos no altar tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero liberar uma palavra para a Cássia, que está me ouvindo. Deus está te visitando agora, Deus está visitando o teu trabalho, Deus está honrando a tua persistência, a tua fidelidade, e você não ficará prostrada diante da inveja, diante dos ataques. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te capacitando. Vai ir além em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra sobre a vida do Edemar, ou da família do Edemar que está me escutando. O Senhor está tocando na vida do Edemar. O Senhor está tirando uma dor que ele tem no lado direito. Eu quero declarar saúde sobre a vida dele, que todo laço do inimigo seja cortado, que toda obra de morte seja desfeito, e que o Senhor guarde, o Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para a Ana, que está me escutando, e o Senhor me mostrou a data do dia 18, você faz aniversário dia 18, o Senhor visita você agora, e o Senhor está abençoando teu negócio, abençoando teu trabalho, aquilo que começou pequeno, Deus está levantando e vai levantar mais, mas é tempo de você ampliar teu discernimento, ampliar teu conhecimento,
para aquilo que Deus quer fazer aí, em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que Deus está separando ela, o perfil dela, o Senhor me disse exatamente assim, um perfil empresarial, e ela está na posição errada. Deus te deu um perfil empresarial, você está na posição errada. Deus vai te honrar no meio de empresas, é lá que Deus vai te abençoar. Seja você quem for que tem pedido essa resposta a Deus, o Senhor está falando contigo. Também quero liberar a palavra sobre a Silvia. Silvia, Deus te visita agora e tem coisas que você abandonou porque foi propósito de Deus. Pare de se culpar. Pare de se culpar porque tem coisas que não era para você, mas Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo diferente na tua vida em o nome de Jesus Cristo. Então, recebe essa palavra, recebe essa informação do céu aí sobre a tua vida em nome de Jesus. Também tem uma pessoa que faz aniversário dia 24 de abril, que está me ouvindo nesse momento. O Senhor está te tocando agora, o Senhor está abrindo portas de favor para ti, para a tua casa. O Senhor também está tirando do teu caminho aquilo que era para tropeço, aquilo que era para perda, e está fazendo uma coisa que você tem pedido a Ele que Ele faça, que Ele movimente as coisas. Deus está movimentando. É por isso que algumas pessoas pararam de acompanhar, por isso que algumas pessoas não estão mais do teu lado, porque Deus está liberando algo novo sobre a tua vida, é uma nova estação que o Senhor está te conduzindo, em nome de Jesus. Amém? Também tem uma pessoa que está me ouvindo, anda extremamente nervosa, extremamente ansiosa, mas o Senhor tem um grande propósito na tua vida. Você é uma pessoa que tem muitas responsabilidades, você não quer deixar nada para trás, mas o Senhor está no controle de tudo. Pare de se preocupar, até esse tremor que você está no olho, é dessa ansiedade, dessa preocupação que você está. Deus está te renovando agora, confia no Senhor. Confia no Senhor. E essa dor que você tem aqui, que começa aqui e desce braço abaixo, eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero hoje declarar o Salmo 102. Amém. Eu creio que essa semana vai ser uma semana incrível, vai ser uma semana abençoada. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos e compartilhe essa oração. Se puder mandar para uma, manda para uma. Agora, se puder mandar para 1000, manda para 1000. Agora, todos podem mandar para uma pessoa. Você tem que começar o dia abençoando alguém. Pega o link e manda para alguém. E se puder abençoar para mais pessoas, puder mandar essa oração para mais pessoas, faça isso. Amém? Faça isso, abençoe a vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 102, que diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela, sim, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica, escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário dos céus, olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte,
a fim de que sejam anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, e eu quero que você abra os teus olhos para isso. Há uma luta pelo seu futuro. Há uma luta pelo futuro dos homens aqui nessa terra. O inimigo tenta sempre abortar algo que vai ser grande, algo que vai ser especial, que Deus colocou e plantou aqui nesse mundo. Há batalhas que você enfrenta e que você enfrentou, que é justamente por aquilo que você carrega. Tem algo grande de Deus, tem algo especial, tem algo bom de Deus que Ele colocou aí na sua vida. Entenda, o Salmos 30, verso 1 diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Preste atenção nesse texto. Esse texto diz assim: exaltar-te-ei, Senhor, porque Tu me exaltaste. No teu futuro, Deus pode te levantar. No teu futuro, Deus pode te erguer, Deus pode tornar você uma pessoa próspera. O Senhor pode fazer com que o teu chamado seja um grande chamado. Ou seja, Deus tem o poder de fazer algo, Ele nos escolheu. E às vezes, pelo fato de nós não estarmos vendo Deus levantar, Deus exaltar, como está escrito aqui, a gente pensa que não vai acontecer, mas pode acontecer em nosso futuro. Pode acontecer no nosso amanhã. E não temos o discernimento do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando. Há batalhas que você enfrentou que não foram coincidência. Houve ataques, injustiças, perdas, rejeições, tempestades que pareciam até grandes demais. Mas a verdade é esta: o inimigo não luta contra o que você é hoje apenas. Ele luta contra aquilo que você irá se tornar no futuro. E eu creio que o destino, ele deixa pistas, ele deixa rastros. Nem você vê, mas Deus já separou algo em você que te distingue. E nós temos que ter esse discernimento. Se Deus tem algo grande para nós, se Deus tem algo grande para nossa casa, para nossa família, nós temos que guardar e proteger em oração. Agora, eu quero levar você para um entendimento. Os ataques não são aleatórios. Existe algo grande dentro de você. Algumas pessoas perguntam: por que tanta resistência? Por que tanta luta? Por que tanta oposição? Porque o inimigo percebe a ameaça, onde às vezes você nem percebe o valor. O inimigo vê que há uma graça de Deus sobre a tua vida, que há uma habilidade sobre você. Davi era apenas um pastor de ovelhas aos olhos da família, mas o inferno já sabia que ele tinha traços de rei. Entenda, o diabo não tem como ver o futuro, certo? Não existe isso. Só Deus é onisciente, só Deus sabe todas as coisas. Mas o inimigo consegue identificar traços de grandeza. Tem uma mensagem que eu falo sobre a grandeza, está aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre os sinais que uma pessoa já tem da grandeza que Deus tem para a vida dela, que Deus já colocou na vida dela. Eu quero que você entenda, 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Enquanto Samuel estava olhando para um dos irmãos de Davi, o Senhor estava dizendo: esse não,
Eu rejeitei ele. E Samuel é conduzido diretamente a Davi, aquele que não estava ali, aquele que não foi convidado para a festa. E aqui você tem que compreender uma coisa: aquilo que você vê como comum, Deus vê como grandeza. Às vezes você olha para uma empresa pequenininha e você nunca imagina que aquela empresa que começou num porão, que começou numa garagem, pode se tornar a próxima multinacional conhecida mundialmente. Por quê? Porque às vezes nós não estamos vendo da maneira de Deus. Eu fico pensando, sabe, quanta gente deixa de perceber o próprio potencial, quanta gente deixa de perceber que o projeto é maior do que ela pensa. O projeto é maior, já foi preparado por Deus, tem coisa grande ali naquele projeto, mas a pessoa não vê, ela não consegue enxergar. Tem muitas mulheres que não enxergam nos seus maridos o grande potencial, a grandeza que Deus colocou na vida deles. E existem maridos também que não conseguem enxergar o potencial, a grandeza que a mulher deles tem. Então eu acredito que nós termos os olhos de Deus vai proteger o nosso futuro. Porque se o inimigo está lutando contra o teu futuro, se o inimigo está lutando contra o futuro da tua casa, o futuro do teu chamado, o futuro da tua empresa, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa, cobrir em oração isso. Você precisa pedir a Deus estratégias para viver a totalidade do que Deus preparou para você. Nós não podemos viver às margens daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos que viver o que Deus tem planejado. Eu oro isso. Eu digo: Deus, eu quero viver o que Tu tens para mim. Eu quero viver o Teu plano. Eu quero viver o Teu projeto para a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo sempre vai tentar colocar medo no coração de quem Deus tem um grande projeto. O inimigo sempre vai tentar causar, uma dúvida, colocar um desânimo, trazer um cansaço, para que a pessoa não viva o que Deus tem reservado para a vida dela. Agora, o inimigo pode enviar a tempestade, mas Deus continua no controle. Toda pessoa que está batalhando pelo seu futuro tem que entender que o inimigo vai lutar ferozmente para impedi-la de chegar no lugar do seu destino. A Bíblia nos diz em Marcos 4,39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A tempestade se levanta. E ela se levanta para quê? Para que Jesus e os discípulos não chegassem no destino. E a Bíblia deixa claro que ali foi uma obra de Satanás, porque Jesus repreendeu a tempestade. Existem problemas que nós estamos enfrentando, que é a obra do inimigo, gente. É a obra do inimigo, para tentar nos impedir de continuar, para tentar nos impedir de chegar num lugar. Então você pensa que é perseguição e é o inimigo. Você pensa que é um crítico e é o inimigo. Você pensa que é rejeição e é o inimigo por trás. Essas tempestades, elas vêm para tentar impedir com que você continue. Eu tenho encontrado pessoas muito desanimadas, pessoas que Deus tem um grande chamado na vida delas, pessoas que são, mestres em algo, que Deus deu para elas uma capacidade incrível, mas o inimigo tem colocado tantos obstáculos no caminho dela. E o objetivo do inimigo não é só resistir àquela pessoa, é fazê-la desistir. Literalmente. Os dias que nós estamos vivendo é para que as pessoas, desistam do grande propósito. O inimigo tem tentado destruir sonhos, tem tentado desanimar as pessoas. Ele tem tentado fazer com que as pessoas se acovardem. Ele tem colocado pessoas, para baixo da mesa com medo. Ele tem tentado, de alguma maneira, impedir você, literalmente, de acreditar no que Deus tem. Você se frustra com pessoas, você se frustra em lugares, até você abandonar completamente lugares que Deus tinha propósito na tua vida.
Sabe, eu vejo isso hoje. Eu vejo que o diabo trabalha para escandalizar as pessoas. O inimigo trabalha e patrocina isso para escandalizar as pessoas, para que elas saiam do lugar do seu propósito. Porque ele sabe que se você não estiver no lugar que Deus destinou para você, sabe de uma coisa? Tem lugares que você esteve, que você cresceu muito naqueles lugares, mas que você abandonou aqueles lugares por causa de luta, por causa de fofoca, por causa de escândalo, por causa de obra do inimigo. E eu quero dizer uma coisa para você: tem coisas da nossa vida que nós deveríamos estar muito ajustados. Ontem, inclusive, eu ministrei uma palavra que a gente tem que ter a humildade para reconhecer quando nós erramos e voltar atrás. Não é vergonha voltar a um começo. Não é vergonha, sabe, dizer: olha, eu errei, eu saí da direção de Deus, mas eu quero voltar. A gente sempre tenta recomeçar em um novo lugar. A gente sempre tenta recomeçar em um novo ambiente, com novas relações. Mas às vezes Deus não quer que a gente recomece. Deus quer que a gente volte ao princípio das coisas. Porque lá no princípio das coisas, lá no início, tem um projeto que foi abandonado. Tem um propósito que foi largado no meio do caminho. E nós, sabe, não temos o discernimento que aquilo carregava o nosso nome. Como é que você vai deixar o que carrega o seu nome? Como é que você vai deixar o que Deus destinou para você? Por causa de lutas? Por causa de gente que não gosta de você? Ei, tem uma verdade dura que a gente vai descobrir na vida. Eu talvez tenha demorado mais do que muitas pessoas de descobrir isso. Aí você pergunta: o que você descobriu? Eu descobri, sabe, que o diabo, ele vai jogar pessoas contra nós. Ele vai jogar pessoas contra nós para, de alguma maneira, desistirmos do que Deus tem para nós, desistirmos do lugar que Deus tem para nós, das coisas que Deus tem para nós. Ele vai tentar impedir com que você desanime. Ele vai tentar impedir, aliás, ele vai tentar desanimar você. Ele não vai tentar fazer você desanimar, não. Na verdade, ele vai tentar lhe entristecer, lhe derrubar. Ele vai tentar, sabe, fazer você se calar. Ele vai tirar você de lugares para que você fique magoado no coração, com pessoas, com lugares. Mas há lugares que carregam o nosso nome, há projetos que estão com o nosso nome. E como que nós vamos abandonar o que carrega o nosso nome? É por isso que é mais feio nós ficarmos longe do propósito do que nós nos arrependermos e voltarmos para o centro da vontade e do propósito de Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, amém? Eu quero também lhe convidar, nós vamos ter hoje às 7 horas da manhã um podcast incrível, que nós vamos estar liberando lá no nosso podcast A Voz, 7 horas da manhã, hein? Vai ser um podcast incrível. Um rapaz que recebeu um talento para venda, Deus deu para ele isso, e ele conta o testemunho dele de conversão, de mudança de vida. Você tem que assistir às 7 horas da manhã lá no meu podcast A Voz, ok? Outra coisa importante, nós tivemos que cancelar a nossa escola de profetas que iríamos fazer na Espanha. Irei fazer apenas nos Estados Unidos, porque a minha agenda está lotada. Estou com muitos compromissos e eu vou levar um tempo aí para dar uma diminuída na minha agenda, tá? Então, você que estava inscrito para a Escola de Profetas da Espanha e que ainda o nosso pessoal não entrou em contato com você, entre em contato com o nosso pessoal, eles vão explicar para você, ok? Outra coisa importante, muito importante isso que eu vou dizer agora. Nós gostaríamos que você se tornasse aluno da nossa Academia Kingdom Global, tá? Amanhã eu vou dar a última aula do módulo que eu estou ministrando sobre Jezabel. Amanhã é a última aula. E nós vamos começar um novo módulo na semana que vem. Um módulo incrível dentro da academia.
Eu vou falar sobre sonhos proféticos. Eu vou dar 6 ministrações inéditas sobre sonhos proféticos, certo? 6 ministrações inéditas sobre sonhos proféticos. Vai ser um módulo de sonhos proféticos dentro da academia Kingdom Global. Então convido você a se tornar nosso aluno e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Você pode ir até o meu site www.vinicius07.com.br, ok? Então o módulo sonhos proféticos é um módulo novo que nós vamos ter na academia, que eu vou começar na semana que vem. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar, ok? E eu sei que Deus está preparando algo grande. Essa semana vamos terminar esse propósito. Aí você pergunta, qual que é o próximo propósito? Amanhã eu vou dizer para vocês qual é o próximo propósito. Aliás, eu vou deixar para o penúltimo dia desse propósito aqui, tá? Para avisar vocês do novo propósito de oração. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários a palavra "no altar tem resposta". Escreve aí, "no altar tem resposta". Essa semana vamos terminar esse propósito. Amém? E olha, esse propósito aqui está sendo fenomenal. Deus está dando muitas respostas. Eu creio nisso. Amém? E você que está aqui, não esquece de deixar a tua curtida nesse vídeo e de compartilhar com pelo menos uma pessoa. Todos podem fazer isso. E aqueles que puderem compartilhar com 1000, compartilha com 1000. Amém? Mas se você não tem 1000 para compartilhar, compartilha com um pelo menos. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está no controle de todas as coisas e não há impossíveis para Ti. Nós fazemos nossos planos, mas toda decisão vem do Senhor. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor dê vitória a essa pessoa contra toda a batalha que ela tem enfrentado. Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem jogado no caminho dela para fazê-la desistir, para fazê-la retroceder, caia por terra. E aquele, meu Deus, que saiu de uma direção de Deus, que saiu do propósito de Deus, possa retornar para a direção, possa retornar para o propósito. Senhor, a Tua palavra diz, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós queremos estar no centro do propósito de Deus. Nós não queremos sair nem para a direita nem para a esquerda, queremos estar no centro do propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que pessoas voltem para o lugar do seu destino. Eu oro, Senhor, para que pessoas que saíram da direção voltem para a direção de Deus. E se o Senhor está dando essa palavra, é que reposicionamentos são necessários. Pessoas, Pai, que abandonaram o chamado, abandonaram o propósito, abandonaram o lugar do seu chamamento, que voltem com humildade, reconhecendo que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é Ele quem governa a nossa vida. Por isso, Pai, todo orgulho que há dentro de nós, nós rendemos a Ti. Sim, Jesus, para que a Tua vontade seja plena na nossa vida, a Tua vontade seja completa na nossa vida. Eu oro agora, Senhor, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Em nome de Jesus, que haja cura na tua vida, que haja um milagre de Deus na tua vida, que o Senhor Deus libere do poder dele sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, ser curado, ser livre, ser tocado de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor. E aquele que chegou doente aqui nessa oração, que seja curado agora. Aquele que chegou sem forças, que se levante. E Senhor, como está escrito na tua palavra, exalta teus filhos, levanta eles, Pai. Levanta teus filhos e filhas. Eu oro para que a sua empresa seja abençoada, para que seus negócios sejam abençoados, para que a sua família seja abençoada, para que o favor de Deus seja sobre eles e para que a paz de Jesus Cristo esteja sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, mande para outras pessoas, que Deus te guarde e que Deus te proteja. 7 da manhã, podcast novo lá no A Voz Podcast. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a nossa vida está no altar de Deus. Nossa família, tudo que temos, tudo que somos, está no altar de Deus. Nos rendemos a Jesus Cristo, nos rendemos à sua presença e declaramos, temos uma aliança com Jesus, temos um compromisso com o propósito dele aqui nessa terra. A nossa vida é dele, tudo que temos pertence a ele, tudo que somos pertence a ele. Por isso nos rendemos a ti, Jesus, totalmente, incondicionalmente, sem reservas, porque cremos, ó Deus, no teu chamado, cremos no teu propósito. Por isso queremos andar cada vez mais perto de ti, queremos nos render cada vez mais a ti, queremos obedecer mais a ti. Sim, Jesus, no altar de Deus nós nos entregamos e te pedimos, Pai, cura nesse altar, libertação. Te pedimos, traz a novidade, traz o vinho novo, traz, Pai, teus projetos, teus planos. Queremos viver tudo o que tu tens para nós, queremos viver a provisão do Senhor. Sim, ó Deus, que o dia de hoje seja um dia de resposta, seja um dia de movimento de Deus na nossa vida, seja um dia de livramento, seja um dia de paz, seja um dia de abundância, seja um dia próspero, seja um dia, Senhor, onde a nossa visão venha a ser alargada, um dia de abundância, um dia de conquista, um dia de bênçãos na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na nossa vida. Tu és o nosso sustentador, ó Deus, e confiamos em Ti. Sim, declaramos também que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, e que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai, e não temeremos, porque a nossa fé está em Ti, Jesus, a nossa confiança está em Ti, Jesus. Sim, Jesus, olhamos para a cruz, e quando olhamos para a cruz, vemos o amor do Senhor, que foi derramado em favor de nós. Gratidão, Jesus, gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua bondade, gratidão pelas Tuas muitas misericórdias conosco, Pai. Por isso, Senhor, colocamos tudo diante de Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor. Sim, Jesus, pedimos o Teu favor. Libera, Senhor, da Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando agora e aquele que está pedindo uma resposta do alto, que essa pessoa receba uma resposta de Deus. Senhor, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção em favor de cada um dos Teus filhos e filhas, aquele que acordou, Senhor, com dores de cabeça, com peso na cabeça, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre agora. Toque-a com o Teu poder, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que está caótico, pessoas que estão vivendo situações caóticas, situações que eles não conseguiram resolver ontem e que precisam resolver hoje. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê luz, para que tudo se resolva no dia de hoje, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa. Amém e amém. Enquanto eu estava em oração, o Senhor me disse que há pessoas que ontem não conseguiram resolver situações caóticas, exatamente essa palavra, caótico. Mas hoje o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar graça para que você consiga resolver essa situação, seja você quem for, que acordou preocupado, acordou até mesmo antes do relógio despertar, porque precisa resolver coisas. Eu também quero liberar uma palavra para Tamires, que está aí me ouvindo. O Senhor me disse, Tamires, que as coisas vão se ajeitar, no nome de Jesus Cristo. E você tem desperdiçado, Tamires, você tem desperdiçado tempo e energia com pessoas que não fazem parte do teu propósito. Deus está te blindando nesse momento, mas você precisa tomar as decisões certas para que o inimigo não venha te distrair. O Senhor também me deu uma palavra e o Senhor me disse, Jonatas, filho, me veio essa palavra, Jonatas, filho, o Senhor está intervindo na tua vida
o Senhor está intervindo no teu caminho e não se desespere, porque há uma promessa muito grande de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, que vai se cumprir, em nome de Jesus Cristo. Você não vai ter que temer coisa alguma, amém? Você teve mudanças significativas na sua vida, você tinha um sonho, uma carreira de futebol, e Deus mudou tudo, mudou tua história, mudou tua vida. Deus tem uma grande promessa para a tua vida. O Senhor também me mostrou um joelho operado, joelho direito operado, uma cicatriz enorme, mais de um palmo, mais, e o Senhor está operando na vida de uma pessoa agora, que tem essa cicatriz aí no joelho direito, fez uma operação bem grande. Deus está te dando livramento, Deus está abrindo portas para você que estavam fechadas, você vai ver que vai se abrir, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Também Deus me deu uma palavra para a esposa do Rodrigo. Tem projetos novos que vão começar na vida de vocês, amém? Tem projetos novos, está começando uma nova história na vida de vocês, e nessa nova história existe um projeto, e um projeto maior. É por isso que Deus está mexendo com a vida de vocês, e ainda que vocês permaneçam no lugar que vocês estão, vocês vão começar a viajar muito para outra nação. Existe um projeto de salvação na casa de vocês, na família de vocês. Existe um projeto de reconstrução, certo? Dentro da família. E Deus está colocando esse projeto aí no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 83 hoje. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu quero declarar o Salmo 83, quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Compartilhe também com mais 10 pessoas, mande aí para amigos, mande para parentes essa oração, mande para pessoas próximas de você, certo? Inclusive para você que chamam você de Lurdinha. Deus está te visitando agora, Lurdinha. O Senhor é o teu sustento. Não tenha medo de coisa alguma, porque o Senhor está cuidando de ti. O Senhor vê também o tanto que você faz pelas pessoas, e Deus te recompensará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu vou declarar o Salmo 83. Enquanto eu declaro, gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Deus está agindo aqui. Há uma ação de Deus aqui. Há um trabalhar do Espírito Santo aqui nessa oração. Diz assim: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus, pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam um conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles: vinde e apaguemo-los para que não sejam nação, nem seja lembrado mais o nome de Israel, pois a uma se conluiam, aliam-se contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles, eles são o braço forte dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim junto ao rio Quizon, os quais foram destruídos em Endor, tornaram-se esterco para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as pastagens de Deus. Deus meu, faze-os como um turbilhão de pó, como a palha diante do vento, como o fogo queima um bosque, e como a chama incendeia as montanhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu furacão. Cobre-lhes o rosto de confusão, de modo que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e conturbados perpetuamente, sejam confundidos e pereçam, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que tremendo essa palavra, é os salmos que Deus nos deu no dia de hoje, mas o que eu achei interessante é o que a Bíblia diz aqui sobre as pastagens de Deus. Tomemos para nós as pastagens de Deus.
Deus tem pastagens aqui nessa terra. Deus tem recursos dele. Deus tem recursos dele para dar para mim, para dar para você. Deus tem pastagens. É por isso que lá no Salmos 23, a Bíblia diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O nosso Deus é um Deus que tem riqueza, é um Deus que tem o poder de nos abençoar, que tem o poder de colocar coisas nas nossas mãos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que toda a terra pertence a Deus. O céu, a plenitude, tudo é dele. Então, nós temos um Pai Celestial que é dono de todas as coisas, que pode dar, que pode abençoar, que pode fazer as coisas acontecerem. Você tem que crer, você serve a um Deus que é muito maior do que você imagina. Você serve a alguém que tem poder. Eu vejo que, as pessoas ficam impressionadas, né, com a riqueza de bilionários, com a riqueza de homens poderosos aqui nessa terra. Isso nem se compara com a riqueza de Deus. Isso não chega perto da riqueza de Deus. Isso aí é como o pó que está debaixo dos pés de Deus. É muito pequeno, é muito pequeno. Então, se Deus tem todo esse poderio, se Deus tem toda essa abundância, você acha que Deus, Ele não quer abençoar você com um pouco disso? Com certeza, com certeza. É por isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade não deve ser que é difícil prosperar, é difícil, você ser bem-sucedido, porque Deus tem tudo para você. Deus tem tudo que você precisa, tudo que você almeja. Deus pode te dar um pouco, Deus pode te abençoar. A nossa mentalidade é que é difícil ganhar dinheiro, é difícil conquistar, é difícil vencer, é difícil ter algumas coisas. E eu quero, ensinar você isso, que a dificuldade está aqui, ó. A dificuldade está na sua cabeça. Porque você tem um Pai Celestial que é dono de tudo. Ou seja, não é difícil como você pensa. É que foi colocado na sua cabeça que é missão impossível. Foi colocado na sua cabeça que é dificílimo. Foi colocado na sua cabeça que, isso está distante da sua realidade. Porque você olha para as suas circunstâncias e você pensa assim: só tem um jeito de eu sair disso, que é se alguém me der algum dinheiro, ou se eu ganhar uma herança, ou se eu ganhar numa loteria. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus pode mudar a tua realidade com uma simples ideia. Deus pode mudar o que você está vivendo com uma direção muito simples. A Bíblia diz aqui nesse texto que as pastagens de Deus, ou seja, existe algo que Deus tem. Existe algo que Deus tem e Ele pode te dar, Ele pode te abençoar. Quando a Bíblia fala daquele cego chamado Batimeu, filho de Timeu, ele não podia enxergar porque ele era cego, mas ele ouviu a multidão falar que Jesus, o Nazareno, estava cruzando perto da região dele, das cercanias dele. E com certeza aquele homem, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E ele havia ouvido a respeito de Jesus, que Jesus curava, que Jesus operava milagres, que outros cegos já haviam sido curados. Ou seja, ele ouvia falar de alguém que podia ajudá-lo, que podia resolver o seu problema. E ele colocou fé nisso. Quando Jesus passou pelo caminho que ele estava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não sabia onde Jesus estava, porque ele não conseguia enxergar, mas ele começou a clamar com a voz dele. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico imaginando o estardalhaço que Batimeu ele fez. O estardalhaço. Eu imagino alguém gritando: Jesus, 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 Jesus.
E a Bíblia diz que Jesus estava com uma grande multidão e Jesus chamou um dos discípulos e disse: manda chamar, diz para ele vir aqui. E a Bíblia diz que ele veio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós não temos essa fé. Ou seja, não estamos clamando, sabe, como Bartimeu clamou. Porque se nós começássemos a colocar sentido de quem Jesus é, do que Ele pode fazer, nós iríamos orar muito mais, nós iríamos clamar muito mais, nós iríamos obedecer a Deus muito mais, nós iríamos dizer não muito mais para o pecado, porque sabemos quem Ele é. Mas às vezes a nossa falta de busca, a nossa falta de entrega, a nossa falta de clamor, só mostra uma coisa, sabe, que não estamos colocando toda a fé no que Jesus é, no que Jesus pode fazer. Gente, Jesus não foi um filósofo que cruzou aqui nessa terra, ele não foi um falso profeta. Jesus é o Filho de Deus. Sabe, Bartimeu reconheceu quem era Jesus, o que ele podia fazer por ele. Você consegue imaginar o que Jesus pode fazer por você? Será que você tem, sabe, nem que seja a mínima compreensão do que Jesus pode fazer por você? Não há impossíveis para Ele, não há limitações aqui nesse mundo para Ele. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, não há limites. Não há limites para o agir de Deus. Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode curar qualquer doente. Ele pode libertar a vida daquele que está preso espiritualmente. Ele pode trazer alívio. Ele pode dar direção. Ele pode ajudar você a sair desse momento difícil que você está. Ou seja, existe alguém que tem todo o poder, mas nós não estamos nos dirigindo a Ele como alguém que tem poder. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter fé em Deus. E se tivermos fé como um grão de mostarda, está escrito: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e diz que o monte se moverá. Aí você diz: não, mas isso foi colocado na Bíblia apenas para exemplificar. Sim, eu sei, foi colocado para exemplificar o poder da fé, mas se a fé tem o poder de movimentar algo estável, se a fé tem o poder, sabe, de mexer com toda uma estrutura, por que você acha que Jesus não tem o poder, sabe, de reverter qualquer caos? Por que você acha que Jesus, ele não tem o poder de consolar o coração mais enlutado, de tirar alguém de uma depressão, de tirar a dor da alma de alguém? Aí você diz assim: mas como acessar essa grande fé? Só existe uma maneira: você começar a acreditar quem Ele é. Ou seja, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza no Espírito Santo. Você começar a acreditar que Jesus é Jesus. Ou seja, Ele é a esperança do mundo. Jesus é o Senhor e Ele pode resolver as coisas. Ele pode entrar em tua causa. Ele pode curar você desse câncer. Ele pode curar você dessa dor. Ele pode tirar de você esse vazio, essa tristeza. Ele pode arrancar de você, sabe, toda essa contrariedade que existe contra a tua vida. Ele pode mudar todas as coisas. Começa a colocar a sua fé em quem Ele é. A Bíblia diz que Ele ressuscitou Lázaro depois de morto. Ou seja, Ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre a morte. Aleluia! Prenderam Jesus, mataram Jesus, colocaram Ele num túmulo, e a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ou seja, nem a morte pôde prender Jesus. Ele tem o poder sobre a morte. Então nós temos que olhar para Jesus como alguém que tem poder sobre a morte. Nós temos que olhar para Jesus como aquele que os homens tentaram matá-lo, que os homens tentaram abafar aquilo que Ele era, aquilo que Ele é, e não conseguiram. Sabe, os homens, o maior império de então, o espírito de religiosidade que havia ali no meio daqueles homens, nada conseguiu, sabe,
calar Jesus, nada conseguiu impedir Jesus. Aleluia! Então nós precisamos olhar para Ele como aquele que realmente é dono das coisas. A Bíblia fala aqui das pastagens de Deus, e quando o salmista ele começa a dizer: ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível. Você sabe qual que é o significado da palavra impassível? Eu vou buscar para você. Olha só, essa palavra chamada impassível, o significado dela descreve alguém ou algo insensível ao sofrimento, à dor ou à emoção, caracterizando-se por uma atitude calma, imperturbável e sem demonstração de sentimentos. O salmista diz aqui: ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível. Ou seja, o que o salmista está dizendo: Senhor, parece para mim que o Senhor não sente nada, não fique assim, não fique desse jeito. E depois ele continua dizendo: pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus tem inimigos. Só que os inimigos, olha só, os inimigos de Deus que está descrito aqui eram os inimigos do salmista. Você está entendendo? O que o salmista está dizendo é: os meus inimigos são teus inimigos. Ele conseguiu entender, o salmista conseguiu entender que, como ele tinha um Deus grande do lado dele, ele sabia que Deus iria lutar a batalha dele. Eu quero dizer para você que Deus está pronto para lutar a tua batalha. Deus está pronto para lutar a tua batalha. Deus está pronto para lutar nessa guerra que você está aí, e Ele tem o poder de reverter qualquer caos. Mas você tem que olhar para Ele como alguém que pode te ajudar. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: Jesus tem o poder de me ajudar. Escreve aí: Jesus tem o poder de me ajudar. O salmista sabe que a hora que Deus se levantasse, não tinha. A hora que Deus colocasse a mão ali na peleja, não tinha. Não tinha para exército, não tinha para gigante, não tinha para guerreiro, não tinha para armamento, não tinha para nada, não tinha para ninguém. Ou seja, ele conseguiu ver, sabe, que Jesus tinha todo o poder, todo o poder. Eu quero que você comece a colocar fé no Deus que tem todo o poder. Jesus tem todo o poder, coloque a sua fé nele. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero apresentar você diante de Deus. Amém? Eu vou ter aula dentro da Academia Quino Global, às 7 horas da manhã eu vou começar hoje. Eu vou começar um pouquinho mais tarde, 7 horas da manhã, que eu preciso fazer uma coisa antes da minha aula na Academia Kindle, tá? Você que é meu aluno, 7 da manhã vai começar a nossa aula. Nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel, ok? Você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar aluno. Vai lá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia Quino Global. E amanhã vamos ter um grande evento dentro da academia, amém? Um evento que é chamado assim: Prospere e Saia das Dívidas. É o nome do evento que nós teremos amanhã dentro da Academia Quino Global. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E se você quer participar, se torne nosso aluno, certo? É exclusivo dentro da academia esse evento, é para os nossos alunos. Então, se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno. Quero agradecer a você que apoia nosso canal, se tornando aluno da academia, você que apoia sendo membro aqui do canal, você que usa o Superchat, gratidão, que Deus te abençoe mais e mais. Eu quero orar por você agora, amém? Neste sábado estarei em Floripa, certo? Florianópolis, né? Num evento extraordinário que vai ter na Get Church, e domingo estarei na Santa Ceia aqui em São Paulo, na igreja que eu congrego, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos olhar para Jesus como Bartimeu olhou. Nós queremos olhar para Jesus como o salmista olhou, como Deus que é dono das pastagens, como Deus que pode
lutar contra os nossos inimigos, como Deus que é grande e que venceu exércitos e que pode vencer qualquer exército. Senhor, a nossa fé está posta totalmente em Jesus, por isso nos entregamos no altar de Deus. Nos entregamos no altar de Deus dizendo que o Senhor pode, o Senhor tem todo o poder e confiamos em Ti, Senhor. Por isso nós oramos agora, Senhor, intervém em nossa vida e muda as circunstâncias. Tudo aquilo que estiver parado, tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, tudo aquilo que não estiver em movimento no mundo espiritual, nós oramos agora para que Deus coloque a mão, para que Deus coloque a mão e movimente as coisas, para que Deus coloque a mão e que encerre com o sofrimento, encerre com a dor, encerre com a perseguição, encerre com a inveja, encerre com a maldade, encerre com a injustiça, encerre com a doença, encerre com a dor. Jesus, Tu tens todo o poder e que esse poder da ressurreição agora comece a operar. Eu digo a todo aquele que está doente, seja curado. Eu digo a todo aquele que está preso espiritualmente por amarras espirituais, seja livre. Eu digo a todo aquele que está debaixo de confusões, de ataques espirituais, de caos do inimigo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que todo mal renda-se a Jesus Cristo e todo exército que tem se levantado contra a tua vida, todo exército que tem se levantado contra o teu projeto, nós oramos agora para que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus e começamos a clamar, assim como Bartimeu clamou: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, nós cremos no teu poder. Jesus, nós cremos no teu poder. Jesus, nós cremos no teu poder. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Que você pegue essa oração agora e mande para os teus contatos, para os teus amigos, para a tua família. Seja um abençoador, seja um canal de Deus. 9 da manhã vou estar ao vivo com vocês e 7 da manhã vou entrar ao vivo na academia aqui no Global. Então você que é meu aluno aí já me espera que vamos estar juntos. Um abraço a todos e até mais.